pessoal, tudo bem? E aí, Eu sou a galera? Carol, esse é o Pedro e hoje a gente veio passar para vocês uma mensagem de esperança. Então, a gente tá com muita vontade de fazer uns vídeos juntos, então esse é o primeiro vídeo, um teste, né? De como faria e sobre o que seria. Eu e o Pedro, a gente tem muitos momentos de filosofia em relação à existência, muitos momentos mesmo. Vários. E a gente gostaria de externar algumas coisas, né, da nossa jornada e poder compartilhar algumas das medicinas que a gente tem aprendido na nossa vida, que são úteis para nós e que possam fazer sentido para outras pessoas também. A mensagem que a gente quer passar hoje tem a ver com se abrir para a vida, né? Se abrir para as possibilidades, se abrir para as coisas que acontecem. E a gente vem trazer isso dentro de uma perspectiva de se abrir para a vida quando as coisas não estão acontecendo como você planejou. Porque assim, a tendência da gente como ser humano é planejar, sonhar, querer, almejar muitas coisas na vida da gente, né? E o que acontece? A gente monta esses planos, né, para nossa existência, como é que vai ser as relações, como é que vai ser sei lá, meu desempenho como profissional, como é. A gente monta planos para nossa existência e quando esses planos dão errado ou eles acontecem diferente do que a gente planejou, é muito fácil a gente se entregar pro papel de vítima, entendeu? E sofrer. Ficar se lamentando, ficar chorando, ficar perguntando para Deus por que aconteceu isso comigo, por que eu sou assim, por que essas coisas ruins só acontecem comigo. E as pessoas têm que ter a visão da possibilidade que o universo está te dando para mudar, entendeu? Ficar atento para você já não estava feliz naquele relacionamento, você já não estava feliz naquele trabalho e acontece uma coisa assim, você tem que ter a possibilidade, tem que ter a visão de que isso pode ser uma coisa boa no presente e futuro, entendeu? E se a pessoa estava feliz onde ela estava e as coisas mudaram? Pode ser uma coisa maior vindo, a gente nunca sabe. Sim, eu acho que isso é uma coisa muito importante de pensar, porque a gente às vezes fica frustrado porque a gente gostava das coisas, aí as coisas mudaram e a gente se apega porque as coisas não são mais do jeito que elas eram antes. E aí a gente fica apegado naquele passado que não acontece mais no presente. E outra coisa também, assim, que é muito importante é que às vezes quando alguma coisa muda, a gente tem medo de se abrir para as novas coisas, porque o futuro, ele pode oferecer muito medo pra gente. Porque a gente não imagina pro futuro uma coisa tranquila acontecendo. A gente já imagina, já projeta o pior que pode acontecer, a coisa mais catastrófica, e isso paralisa a gente e evita com que a gente consiga fazer as coisas, né? Então, assim, existe também uma concepção de que a gente não controla a nossa vida. Eu acho que pra mim isso faz muito sentido, eu vejo isso muito forte na minha verdade, na minha realidade, de que a gente tem um plano maior para servir, para seguir, né? Como a gente vem na Terra, com uma missão, e a sabedoria superior, né? A Deus, o Deus, o universo, vai montar um caminho para você, Um plano. entendeu? Vai montar um plano e você tem que se entregar naquele plano, entendeu? E fazer o melhor com aquilo ali. E eu acho que isso tem muito a ver com se abrir pra vida. Eu acho que também entra uma linha muito tênue, que é a questão a pessoa desistir fácil. Também não é uma coisa que, aconteceu isso, então eu também não tenho que fazer mais aquilo. Entendeu? Tem que ter também uma persistência ali, só que aí você tem que sentir no seu coração se aquilo ali é pra você, se o universo tá te
proporcionou outra coisa maior e você tá apegado naquilo ali, sem largar, sem desatar o nó para aquela coisa nova. Porém, também não pode ser aquela coisa assim, tropecei hoje aqui, machuquei um joelho porque eu tava indo para fazer um negócio de emprego, fazer uma entrevista de emprego, e aí eu não vou mais porque eu caí e o universo não quer que eu vá. Mas também não é assim que funciona, entendeu? Você tem que levantar, você tem que ir. E se um ônibus jogou água em você, você tá todo sujo, aí você vai vendo, né? Os sinais do universo. Também não é só uma coisa que que te impeça de uma coisa que você tem que desistir. E a gente vibra muito as coisas que acontecem na nossa volta, em algum nível também, sabe? Tipo, se a gente não quer uma coisa, a gente começa a criar soluções que possam ajudar a gente a decidir que a gente não quer aquela coisa. É. E se a gente quer uma coisa, a gente começa a achar sinais de que o universo tá mandando sinais de que você tem que fazer aquela coisa, porque na verdade tu quer aquilo mesmo. Uhum. Mas se entregar e saber fazer o melhor em qualquer parte sem o egoísmo, né? De querer tudo pra si, assim, nesse sentido de pensar muito no que você quer e se entregar pra um plano maior, eu sinto, assim, sabe? Uhum. Ultimamente a gente tem experienciado muito essa questão do coisas darem errado e a gente ficou um pouco preso. Vou dar um exemplo nosso aqui. A gente morou nos Estados Unidos, na Califórnia, por 1 ano e meio, e quando a gente chegou lá, nós decidimos trocar de visto para visto de estudante. Nós fomos com visto de turista e trocamos por de estudante, mesmo sabendo que poderia demorar até 2 anos para eles revisarem e darem a sentença, né? Se sim ou não. E isso aconteceu depois de 1 ano que a gente aplicou, eles negaram o nosso visto. O que a gente fez? A gente poderia ter desistido fácil, a gente poderia ter se lamentado e ter arrumado as malas e voltado pro Brasil. Mas o que a gente fez? A gente tentou de novo, aí nós pedimos para revisar nosso caso, que nos custou mais uma grana, a gente pagou até advogado para isso, para tentar, né? Porque a gente queria muito ficar lá. Só que se passaram 2, 3 meses depois e eles negaram novamente. Aí a gente podia ter ficado lamentando, chorando. A gente ficou um pouquinho, né? Claro. Mas o que a gente decidiu? O visto da Carol foi negado primeiro. E aí a gente tinha 2 opções. Ou ir pro Canadá, que a Carol tem uma amiga aqui, né, no Canadá. Que a Carol tem uma amiga que deixou as portas abertas para ela se precisasse alguma coisa. Ou voltar pro Brasil. Só que se voltar pro Brasil a gente ainda não estávamos preparados para isso. Nem certo se Nem era certo, isso que a gente queria, né? Então, faltando 3... Fora que também tem uma coisa que eu sempre, assim, quando eu era criança, eu dizia que eu iria morar no Canadá. E isso é muito engraçado. Porque, tipo, depois eu esqueci completamente. Aí quando eu tava, assim, vindo pra cá, que eu me dei conta, meu Deus, eu era tipo, sei lá, eu tinha 7 anos. Então, assim, é engraçado como o que é da tua vida acontece, entendeu? E a gente nem imaginava ir pros Estados Unidos. No fim, a gente ficou 1 ano e meio nos Estados Unidos. Depois a gente tá passando 6 meses no Canadá. Então, tipo assim... Pode continuar, né? era o meu sonho ir morar na Califórnia, né? Desde quando eu era criança também. E eu fiz um intercâmbio pra San Diego, fiquei 1 mês. E foi sempre... Eu falei assim, nossa, eu preciso morar nesse lugar, eu preciso morar nesse lugar. E a gente acabou conseguindo ir. Não sei como também, o universo deu um jeito. E aí, tá, voltando pra história do visto. Faltando 3 dias, então, pra gente decidir se a gente voltaria pro Brasil ou ia pro Canadá. A gente decidiu que a Carol ia primeiro pro Canadá, porque meu visto ainda tava em tempo pra eu ficar. E aí, compramos a passagem pra ela. Ela foi pro Canadá. E aí você conseguiu cuidar de um cachorrinho lá. Aí, a partir daí, a gente começou a fazer house sitting, que foi uma coisa que
manteve a gente esses 6 meses no Canadá, que é cuidar da casa das pessoas enquanto as pessoas estão viajando. Cuidar dos animaizinhos dela, ou só da casa, água, a planta. Então a gente conheceu vários lugares diferentes do Canadá. Um mês depois o Pedro já estava comigo. A gente estava em Vancouver. Depois a gente fez o Vipassana, que foi outra coisa maravilhosa. Tem o vídeo, acho que é aqui em cima. Ou é em cima, não sei. Aí em cima. Da Carol explicando como é que foi a experiência dela no Vipassana. E depois disso a gente veio pra cá, que é Cranbrook. Depois a gente vai pra Quebec City. Depois a gente vai pra Montreal. E depois a gente vai pro Peru. Então, assim, a mensagem não é a gente que planeja o destino da nossa vida tão minuciosamente assim. A gente sente chamados, né, para fazer as coisas, mas o universo ele é muito maior e mais sábio e mais certeiro no que ele quer para nós. Às vezes a gente também não está preparado para aquilo acontecer naquele exato momento. E o universo, ele proporciona exatamente no momento certo para aquilo acontecer. Por exemplo, eu queria muito fazer um vídeo no YouTube com a Carol. Só que eu nunca estava preparado, entendeu? E eu tentava fazer e não dava certo. Até que o universo me mostrou, a gente teve uma conversa ontem e eu percebi que eu poderia fazer, entendeu? Agora eu estou preparado para isso. É um exemplo. Sim, tipo, as coisas têm o seu tempo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que tu tá falando. Exatamente. Que o universo tem o tempo dele. Que não é o mesmo que o nosso. A gente fala universo, e aí quem quiser botar, né, Deus, quem quiser botar Shiva, né, outras palavras, né, consciência Jesus. cósmica, enfim. Mas é óbvio que a gente tá contando aqui, nosso exemplo pessoal de viagens e tal, mas já aconteceram muitas outras coisas, né? Logo quando a gente se conheceu, que a gente começou a ter vontade assim, de fazer outras coisas diferentes. E eu tava trabalhando e eu fui lá e pedi demissão de um emprego maravilhoso, sabe? Porque eu senti que tinha que mudar, que as coisas precisavam ser diferentes. É o famoso vai embora, entendeu? E com o que tem, cria uma nova realidade, sabe? Então, assim, a gente tem mesmo que confiar e se abrir para a realidade da nossa vida na forma que o universo quer e conspira para, né? Então a gente tem que se entregar para isso, porque as coisas que vão vir vão ser muito boas. Eu sou tão feliz que a gente saiu de Porto Alegre, porque olha quantas coisas a gente aprendeu na nossa viagem que fazem parte da nossa vida. E não necessariamente a pessoa precisa sair, né, da onde vive e fazer uma viagem, né, para se abrir para a vida, não. Mas tá com essa mentalidade de aprender com as lições, entendeu? Do todo, aprender com fluir, com felicidade em relação às coisas que aparecem na sua vida, mesmo quando elas são fora do planejado, né? Então, ter desapego, né, com as suas ideias do futuro, ter desapego com as coisas que aconteceram no passado e se entregar com felicidade para as coisas que vão vir, porque é certo que vai vir coisa boa, Esteja sempre aberto para o fluir da vida. Pode ser que às vezes é um pouco difícil, né, nessa questão, uma coisa não deu certo como planejado e aí você tem que fazer umas coisas ali diferentes. É difícil sair da zona de conforto, fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, porém depois com certeza vai ter resultados magníficos. Gratidão por quem assistiu o vídeo até aqui e nos deixem saber se vocês gostaram, comentem e inscreva-se. Apoiem o Pedro para ele fazer mais vídeos. Gostou? Se gostou, comenta aí. Se não gostou, eu também não faço mais. Gratidão.